Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, próprio capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos é exposta. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco agora, após essa pregação. Que o Senhor esteja me usando e que da minha boca, Pai, a minha boca seja um instrumento na mão do Senhor, a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós, então, nesse mês de dezembro, temos estudado ou refletido sobre os encontros de Jesus. Então, no primeiro domingo que nós estivemos juntos, como pastor dessa igreja, eu lembrei que na primeira vez que eu estive aqui em junho, eu falei sobre João 4, a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lá em João 4, nós vamos ter 2 encontros, um em seguida do outro. Um desses encontros nós vimos no domingo passado com o pastor Rodney, que é em João 3. Ele leu João 3,16, e João 3,16 está dentro de um contexto da fala ou da comunicação de Jesus, do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um homem importante, tinha um status social diante da sociedade, e Jesus se encontrou com ele. João 3, entra João 4, Jesus agora se encontra com uma mulher, que aparentemente tinha um status social meio baixo, não era tão bem vista como Nicodemos. O que João nos mostra a partir desses 2 encontros? Que tanto faz o sexo, tanto faz o status social, todos precisam de Jesus. Então, quando João mostra para nós, em João 3, um homem importante, depois João 4, uma mulher, e que não é tão assim significativa para a sociedade, ela não tem tanta importância para a sociedade não olha para ela com bons olhos, João está dizendo: não interessa quem você é neste mundo, se você é homem ou se você é mulher, se você é alguém importante ou se você não é alguém importante para a sociedade, você também precisa de Jesus. Aí nós vamos para Lucas. Nós acabamos de ler agora o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, como nós lemos, um publicano, um homem. Zaqueu, ou seja, um publicano, alguém que era importante também para aquela época, embora era visto com maus olhos. E nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Mas o versículo 18, capítulo 18, os versículos de 35 a 42, você vai ver o encontro de Jesus com um cego de Jericó. Alguém de baixa, ou de uma renda baixa, era um mendigo. Alguém que não era bem visto pela sociedade, pois ele era cego. Tinha uma deficiência, e Jesus encontra com esse homem. Jesus não só encontra com esse homem, como vai dizer ali para nós o versículo 42 do capítulo 18, o seguinte: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Ou seja,
um mendigo cego que se encontrou com Jesus, foi curado por Jesus, Jesus elogia a fé dele, e agora diz o versículo 42 do capítulo 18, que esse homem sai glorificando ao Senhor. Esse homem precisava de Jesus. Mas aí entra o capítulo 19, e conta um outro encontro, porque agora diz o início do capítulo 19, que Jesus entrou em Jericó. No versículo 35, Jesus está chegando a Jericó, e na porta da cidade está esse mendigo. Agora Jesus já entrou em Jericó, está na cidade, Zaqueu ouve que Jesus está pela cidade, e a versão Almeida Revista Atualizada vai dizer que Zaqueu subiu num sicômoro, numa árvore pequena. Não era tão grande essa árvore, era uma árvore pequena, e Zaqueu sobe nessa árvore. Mas ok, e o que isso é relevante para o texto? Primeiro nós precisamos entender quem é Zaqueu. Diz o texto que Zaqueu era um publicano. Quem era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Um publicano geralmente era um judeu que ia trabalhar para Roma e agora cobrava os impostos dos judeus. Muitos deles eram corruptos. Então, por causa disso, por causa desse contexto, os judeus olhavam para um publicano e enxergavam no publicano um traidor do próprio povo, pois era um judeu que agora trabalha para Roma que oprimia os judeus, mas esse judeu não só trabalha para Roma, como agora cobra impostos a mais do povo judeu. Algo parecido que talvez nós vemos no nosso mundo atual. Você paga os impostos a mais e você olha para os políticos e diz, corruptos, quase que nós dizemos, se é político é ladrão. Hoje em dia, na atualidade, é assim que nós enxergamos, e era assim antigamente, é publicano, é ladrão. Então, Zaqueu não era bem visto, mas Zaqueu tinha um status social elevado. Então não era comum para alguém tão importante diante da sociedade subir numa árvore, muito menos para ver um tal de Jesus que estava sendo procurado pela liderança judeu e que não era bem visto pela sociedade da época. Mas há algo que nos desperta atenção, porque o versículo 2 do capítulo 19 diz que havia um homem rico. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha tudo, muito provavelmente, que ele queria. Tinha dinheiro, Zaqueu. Então, muito provavelmente a casa de um publicano era uma casa boa, era uma casa bonita, era uma casa arrumada, era uma casa que nós podemos talvez dizer de uma mansão hoje, era uma casa boa, era uma casa de alguém que tinha dinheiro. Zaqueu era rico, diz o texto, e era publicano. Zaqueu sobe nessa árvore, porque ainda que ele tenha tudo material, havia algo espiritual faltando para ele. E a primeira coisa nos desperta atenção nesse texto é que, embora Zaqueu tivesse tudo materialmente, esse tudo materialmente não supriu tudo espiritualmente, ao ponto que tal Zaqueu, o tal publicano, ao ouvir de um tal Jesus, corre para subir uma árvore e só para olhar, para saber quem é esse tal Jesus. Não diz o texto que Zaqueu queria tocar nas vestes de Jesus. Não diz o texto que Zaqueu queria conversar com Jesus. Diz o texto que Zaqueu corre para subir numa árvore para enxergar Jesus passar. Pois ele era de baixa estatura, ele era pequeno. E havia uma multidão, e provavelmente ele não conseguiria enxergar essa multidão. Então ele tinha que subir na árvore para ver, só queria ver Jesus. Eu paro aqui e nos chama a atenção para algumas coisas. Hoje em dia, nós damos muita razão para o dinheiro, para o que nós temos. Alguns dos pais pouco veem os filhos, porque estão preocupados demais em trabalhar para trazer conforto para casa. Não é errado levar conforto, não é errado você querer ter uma boa vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é onde está o seu coração para você querer fazer essas coisas. Lembra que eu comecei lendo o texto de Atos,
falando que tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos, que é escrito pelo mesmo autor, ou seja, Lucas, trazem vários temas, e um dos temas é a questão da riqueza, é a questão da generosidade. Tanto em Lucas e tanto em Atos, nós vamos perceber que a pessoa rica não é vista muito com bons olhos pelo Evangelho. Uau, como assim? Agora me surpreendeu. Então eu queria convidar você a abrir comigo em Lucas 6. Nós vamos para Lucas 6. Versículo 20, em que são as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas. Lucas 6, versículo 20, diz assim: bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bom, o que significa esses pobres? Quem são esses pobres? Se você ler Mateus coloca uma palavrinha a mais depois dos pobres, e a palavrinha a mais depois dos pobres em Mateus é pobres de espírito. Para Mateus é pobres de espírito, mas o livro é de Mateus. E a mensagem que Mateus quer passar não necessariamente é a mesma mensagem que Lucas quer passar. Porque senão Lucas também teria colocado pobres de espírito. Mas Mateus coloca, Lucas não. Então quem são os pobres em Lucas? Tá? Nós não estamos falando sobre Mateus, nós estamos falando sobre Lucas e dentro do contexto de Lucas. Quem são os pobres em Lucas? Os pobres em Lucas são os pobres materialmente falando. Mas só materialmente falando? Não. São os pobres que amam a Jesus. Não são todos os pobres. Bem-aventurados os pobres materialmente falando, mas são os pobres discípulos de Jesus. Pois deles, ou pois a vocês, pertence o reino de Deus. Ok, fica com isso em mente. Agora vai comigo um pouquinho mais para frente, no versículo 24, do próprio capítulo 6, que diz assim: mas ai de vocês os ricos, que já receberam sua consolação. No versículo 20, ele diz: bem-aventurados os pobres. No versículo 24, ele diz: ai de vocês os ricos. Quem são os ricos? São os ricos de material, ou seja, de dinheiro mesmo. E o que ele quer dizer com isso? Então, é proibido ser rico? Não, não é isso que ele quer dizer com isso. O que Lucas quer me ensinar e te ensinar é que, e aí lembra que, antes de falar o que Lucas quer ensinar, lembra que existe um texto, um versículo, que os discípulos estão perguntando como entra no reino dos céus, tal, e acaba de contar a história de um rico, e aí Jesus diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Olhando para esse versículo e para esse de Lucas, por que isso é ensinado? Porque Lucas quer mostrar cuidado com o teu coração, aonde ele está impregnado. Onde o seu coração está. Há algum problema em ser rico? Não. Não há problema em ser rico. Mas há um problema se você quer juntar riquezas para si. Se a sua riqueza, se você quer ser rico só para si, isso é um grande problema. Não há problema nenhum você usar o dinheiro para si. Mas Lucas ensina que também temos que usar o dinheiro para o próximo. Lembra que lemos Atos. Atos também escrito por Lucas. Não há uma obrigação em você ter que vender os seus bens, o seu terreno, a sua terra, e ter que dar o dinheiro para os pobres. Não há uma obrigação. Mas o interessante é que todos, diz lá em Atos, que criam, eles foram vendendo e compartilhando, até que chega em Barnabé, que também vendeu os seus bens e deu tudo para o templo. Certa vez uma pessoa perguntou: olha, pastor, eu ganho 24 mil reais por mês, esse é meu salário, e eu tenho ficado incomodado de ganhar tanto assim, vendo num país tão pobre como o nosso. Peço para me demitir? A resposta foi não. Até porque ele tinha que olhar para ele mesmo e ver que esse cara que ganhava 24 mil, ele não usava só para si. Essa pessoa usava o seu dinheiro, os seus benefícios, também para o próximo. Era uma pessoa que ajudava muito a igreja. Era uma pessoa que ajudava muito os pobres da igreja. Então não havia problema dele ganhar os 24 mil. Porque ele entendeu que o evangelho é a partilha.
Ele entendeu que ele ganhando os 24 mil, uma parte daqueles 24 mil que ele ganhava, conseguia sustentar a família dele, e a outra parte ele ajudava quem necessitava. É isso que Lucas está dizendo em Lucas 6. Bem-aventurados os pobres, e ai dos ricos. Por quê? Porque o rico vai ficando cada vez mais pobre. Em que sentido? Porque se o rico ganha 24 mil por mês, e se ele pega uma parte, usa para ele e a outra parte ele dá, ele fica mais pobre. Mesmo que na conta, e esse cara essa pessoa tinha na conta mais ou menos uns 100 mil, mas se ela doava uma parte do salário dela todo mês, ela ficava mais pobre, não mais rica. É isso que o texto quer dizer. Se você é crente, se você é discípulo de Jesus, tudo bem, você ganha até 100 mil, 1 milhão por mês. A questão é como você está usando o seu dinheiro. É isso que Lucas está ensinando. Lucas está nos ensinando, não falando que é pecado ser rico. Não há pecado algum. Lucas está dizendo que é pecado você usar o seu dinheiro para si mesmo. E parece que Zaqueu havia entendido isso. Vamos voltar lá para Zaqueu, capítulo 19. E aí então Zaqueu corre para ver Jesus, vai até a árvore, sobe até a árvore para ver Jesus, mas para sua surpresa, olha o que diz o versículo 5 do capítulo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. É como se Jesus estivesse dizendo: Zaqueu, desça daí, hoje convém que eu fique em sua casa. Nada acontece sem propósito. João 4, Jesus chega ao poço de Jacó e diz, alguns versículos anteriores, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário. Lembra, não sei se você vai lembrar, mas quando eu preguei esse texto aqui, que essa necessidade de passar por Samaria não era por uma questão geográfica. Havia outros caminhos, mas era por uma questão divina. Jesus tinha que passar por Samaria porque ele tinha que se encontrar com aquela mulher. Quando então, aqui nós vamos ler em Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu tenho que ficar em sua casa, ou hoje convém eu ficar em sua casa, o texto está me ensinando e te ensinando que não foi sem propósito que Jesus entrou em Jericó. Era necessário que Jesus entrasse em Jericó, por causa de uma pessoa, e essa pessoa era Zaqueu. O que Zaqueu não sabia é que antes dele mesmo querer ver Jesus, Jesus já tinha encontrado Zaqueu. Porque repare, Zaqueu só sobe na árvore para ver Jesus porque Jesus está entrando em Jericó. Mas Jesus já está entrando em Jericó. E Jesus já está entrando em Jericó porque ele tem que se encontrar com Zaqueu. E é por causa disso que Zaqueu sobe na árvore. Então Zaqueu só quer ver Jesus porque Jesus já o encontrou. Essa é a realidade. Você e eu só um dia queremos ou quisemos ver Jesus por causa que Jesus nos viu antes. Porque Jesus nos encontrou antes. E aqui eu poderia abrir um espaço para todo mundo testemunhar, nós ficaríamos horas, e você saberia dizer que a sua vida antes de Jesus e a sua vida depois de Jesus. E como que todo o processo da sua vida o levou para estar onde você está aqui hoje, sentado nessa igreja. Mesmo você que cresceu na igreja, você vai perceber que todas as coisas que aconteceram na sua vida foram cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Nada foi sem propósito. Nada foi sem propósito. As aflições que nós passamos não é sem propósito. As alegrias que nós passamos não é sem propósito. Elas têm um motivo do porquê. Elas têm uma razão de serem como são. Porque hoje convém que o Senhor entre na casa de Zaqueu. O texto continua e diz então, versículo 6, então desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E aqui entra um grande problema para os religiosos da época e para os religiosos de hoje. E há um sentido religioso positivo da palavra, mas eu estou usando um religioso no sentido negativo da palavra.
que é como o Senhor vai usar também algumas vezes quando Ele vai conversar com os fariseus. Vocês são religiosos. Está usando no sentido negativo. Por quê? Jericó era uma cidade cheia de sacerdotes, pessoas importantes, pessoas que cuidavam do templo, pessoas que estavam ali o tempo todo se relacionando de um certo sentido com Deus. Quando Jesus vira para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje quero entrar na sua casa, e Zaqueu recebe, Zaqueu se assenta na casa e Jesus se assenta na casa de Zaqueu, os religiosos e as pessoas da época falam: não é possível. Como esse homem pode vir de Deus? Como esse homem se assenta com um pecador? Porque Zaqueu, talvez ele não saiba quem seja Zaqueu. Zaqueu está roubando de nós. Zaqueu é um publicano e não cobra os impostos de forma devida. Zaqueu cobra os impostos a mais. Zaqueu é um corrupto. Zaqueu é um ladrão. Zaqueu é um político ladrão. Mas Jesus entrou na casa dele. Como assim? Todos ficam furiosos com Jesus, mas olha que o versículo anterior diz: Zaqueu recebe Jesus com alegria. Há algo acontecendo no interior de Zaqueu, há algo que os outros não estão vendo, mas Zaqueu está recebendo o Senhor com alegria. E aí o texto continua. Jesus não dá bola muito para o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando sobre ele, mas Jesus está preocupado com Zaqueu. É por causa de Zaqueu que Jesus entrou em Jericó. Versículo 8: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu entendeu o Evangelho. Zaqueu entendeu o Evangelho. Zaqueu entendeu aquilo que Lucas estava falando no capítulo 6. Zaqueu foi encontrado por Jesus. Zaqueu compreendeu que na vida, dinheiro não pode comprar a paz que só Jesus pode dar. Há um filósofo que vai dizer que a nossa vida, ela é um pêndulo entre a tristeza e a frustração. Ele diz que esse pêndulo exatamente porque você vive no desejo de conquistar algo material. Você tem um desejo, então você tem o desejo de conquistar uma casa. Você comprou, você trabalhou, comprou a casa. E aí seu pêndulo vai para o tédio. Por quê? Porque agora você já tem que procurar um outro desejo. Porque a casa você já conquistou, agora você quer conquistar uma Ferrari. Só que a Ferrari custa agora 3 milhões. E você sabe que esses 3 milhões você não vai conseguir comprar. O pêndulo sai do tédio para a frustração. Talvez o que esse filósofo não sabia é que entre o tédio e a frustração há Jesus, que é o que talvez Zaqueu encontrou. Talvez não, ele encontrou. Talvez Zaqueu, nessa frustração e nesse tédio, ele falou: minha vida não faz sentido, eu preciso ver esse Jesus. Se encontra com Jesus. Jesus se assenta na sua casa, eles conversam. Eu imagino que a conversa deles foram sobre tudo. Zaqueu querendo saber mais Jesus, alguém que está louco para saber mais quem é esse Jesus, e olha ao olho desse Jesus. E num dado momento Zaqueu vira e fala: Senhor, se eu extorquir algum pobre, eu vou doar os meus bens. Se eu extorquir alguém, eu vou doar os meus bens para os pobres 4 vezes mais. Zaqueu entendeu o Evangelho. E Jesus confirma que ele entendeu o Evangelho. Olha o que Jesus disse para ele no versículo 9: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Olha o que Jesus está falando para todos ouvirem. Todos olham para Zaqueu e dizem: este homem deve ser desprezado, porque é ladrão, é corrupto. Mas Jesus diz: olha, esse homem também é filho de Abraão, gente. É que esse homem não havia me encontrado ainda, mas agora esse homem me encontrou. E hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, indiretamente, está dando uma resposta para aqueles que ficaram frustrados com Jesus que entrou na casa de Zaqueu. Por quê? Porque os que ficaram frustrados com Jesus, muito provavelmente se achavam muito santos.
sou santo demais. Eles se achavam bons demais. Se eles acham-se bons demais, Jesus está dizendo: eu não vim então para vocês. Eu vim para aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não sei como anda a sua vida. Não sei como está hoje a sua vida. Não sei se a sua vida está nesse pêndulo onde você não encontra mais nada, a não ser tédio e frustração. Mas eu queria te dizer que Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Ele é a vida. E se você hoje veio aqui, talvez até por algum desinteresse, mas Jesus que te trouxe até aqui. Ah, mas eu não tenho problema com isso, eu já encontrei o Salvador. Ótimo. Eu queria te dizer, continue orando por aquele seu amigo. Continue orando por aquela sua amiga. Continue orando por aquele seu filho, seu cônjuge, sua filha, seu vizinho, seu pai, sua mãe. Não desista. Porque o Senhor é a salvação. Ele veio para buscar e salvar o perdido. É exatamente essas pessoas que dizem: não, mas o que fazer? Saiu, ele frequentava aqui, saiu daqui, não vai na igreja nenhuma mais, talvez, quem sabe, nem creia mais. Não desista, continue orando. Eu não posso fazer nada, você também não pode fazer nada, mas o Senhor pode, pois Ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Jesus é a resposta para as frustrações e os tédios da nossa vida. Ele é a alegria que falta no nosso ser. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de vir à tua casa. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui, Pai. E o Senhor sabe os motivos que tem nos trazido a essa igreja, domingo após domingo. O Senhor sabe os motivos que tem deixado meus irmãos também de virem. O Senhor sabe os motivos das pessoas que estão nos assistindo agora, do porquê elas estão nos assistindo. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que se a vida de alguém, de algum dos meus irmãos, das pessoas que estão nos vendo, está entre a frustração e o tédio, que elas possam encontrar o meio do caminho, que é o Senhor, o caminho, a vida, a alegria, a esperança que nos falta. Que possamos compreender, Pai, que não existe esperança e alegria fora do Senhor Jesus. O mundo pode nos apresentar diversas coisas que de imediato podem nos satisfazer, mas é só de imediato. O Senhor pode nos satisfazer eternamente. O Senhor é a nossa alegria eterna. O Senhor é a nossa esperança eterna. O Senhor nos salva eternamente. Que o Senhor Deus possa abrir mentes dos meus irmãos que aqui estão, de outros que não estão, e nos continuar motivando a orarmos por aqueles que não estão aqui e que talvez não querem saber nada do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, sempre a mantermos a esperança viva em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e com todo o povo de Deus. Amém. Amém. Que todos tenham uma boa semana. Da Assembleia, verdade, o Jaime lembrou, dia 5, semana que vem, dia 5, às 6h15 da tarde, nós teremos a Assembleia nossa ordinária, de prestação de contas aqui na igreja. Então, não deixe de vir, você que é membro da igreja, às 18h15, domingo que vem, de participar da Assembleia de prestações de contas, tá? Então, você que é membro, participe conosco, tá bom? Deus abençoe, todos tenham uma boa semana. Outra coisa, você que não entrou no grupo ainda e quer entrar no nosso grupo da igreja, está o nosso QR Code ali, você aponta a sua câmera e eu te ajudo a entrar. Agora também o senhor Camilita lembrando que tem um comes e bebes ali atrás para nós comemorarmos os 52 anos dele e da sua esposa. Deus abençoe.